No dia 4 de dezembro de 1872, a tripulação de um navio chamado Dei Gratia avistou uma embarcação à deriva no Oceano Atlântico. À distância, nada parecia fora do comum. As velas ainda estavam erguidas e o navio seguia flutuando normalmente sobre as águas. Mas havia algo estranho. Nenhuma pessoa podia ser vista ao convés. Após várias tentativas de contato sem resposta, alguns marinheiros foram enviados para investigar. Quando subiram a bordo, encontraram uma cena que parecia saída de uma história de mistério. O navio se chamava Mare Celeste e estava completamente vazio. Não havia sinais de luta, não havia corpos. Não havia marcas de violência, a carga permanecia praticamente intacta e boa parte dos suprimentos ainda estava a bordo. A impressão era de que todos os ocupantes simplesmente haviam desaparecido. Poucas semanas antes, o Mare Celeste havia partido de Nova York rumo à Itália. A bordo estava o capitão Benjamin Briggs, sua esposa, sua filha de apenas 2 anos e 7 tripulantes. Ao todo, eram 10 pessoas. Nenhuma delas jamais seria vista novamente. E já que estamos falando de um dos maiores mistérios da história marítima, aproveita para se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O mais intrigante era que o navio continuava em condições razoavelmente boas, embora aparentasse alguns danos menores e um pouco de água no porão. Nada parecia grave o suficiente para justificar o abandono da embarcação em pleno oceano. Por que uma tripulação experiente deixaria para trás um navio que ainda podia navegar? A pergunta rapidamente chamou a atenção de jornais de todo o mundo, e logo surgiram teorias. Alguns acreditavam que os ocupantes teriam sido atacados por piratas. Outros sugeriram um motim liderado pelos marinheiros. Havia quem falasse em monstros marinhos, redemoinhos gigantes ou até fenômenos sobrenaturais. Com o passar dos anos, as especulações ficaram cada vez mais criativas, mas nenhuma delas conseguiu apresentar provas concretas. Os investigadores analisaram o estado da embarcação e encontraram alguns detalhes curiosos. O único barco salva-vidas havia desaparecido. Instrumentos de navegação também não estavam mais no navio. Isso levou muitos especialistas a acreditar que a tripulação abandonou o Mare Celeste voluntariamente. Mas ainda restava uma dúvida. O que poderia ter convencido um capitão experiente a abandonar um navio em pleno oceano? Uma das teorias mais aceitas atualmente envolve a carga transportada pela embarcação. O Mare Celeste carregava centenas de barris de álcool industrial. Alguns pesquisadores acreditam que vapores provenientes da carga possam ter causado explosões pequenas ou sons assustadores dentro do porão. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, o capitão poderia ter temido uma explosão maior e ordenado que todos deixassem o navio temporariamente. Talvez o plano fosse permanecer próximo da embarcação utilizando o barco salva-vidas até que o perigo passasse. Mas se uma tempestade ou uma mudança repentina no vento afastou o pequeno barco, os ocupantes podem ter ficado à deriva enquanto o Mare Celeste continuava navegando sozinho. É apenas uma teoria. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele dia. Mais de 150 anos se passaram desde a descoberta do navio e o destino de seus ocupantes continua sendo um mistério. O Mare Celeste se tornou um dos casos mais famosos da história marítima e ajudou a criar a lenda dos chamados navios fantasmas. Porque apesar de todas as investigações, uma pergunta permanece sem resposta. O que realmente aconteceu com 10 pessoas que estavam a bordo daquele navio perdido no Atlântico? Talvez nunca saibamos. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a tripulação abandonou o navio por medo de uma explosão ou existe alguma outra explicação para esse desaparecimento? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, histórias intrigantes e curiosidades que desafiam a lógica, inscreva-se no Manual Curioso, porque toda semana tem um novo enigma esperando para ser explorado. Até o próximo vídeo.